Aleluia! Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Bom dia, queridos. Aleluia. Como é que vocês dormiram? Como é que vocês estão levantando pela manhã, acordando na disposição de Deus? Estão preparados para viver uma vida cheia de vitória, de graça, de entendimento? Aquela vida em que Deus quer que você viva, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da vitória, cheia do entendimento divino, tendo capacidade de vencer as lutas mentais, as lutas emocionais e vencer as lutas contra o mundo, contra as circunstâncias, contra as coisas ruins, contra as pessoas que ainda não têm Jesus e que às vezes são instrumentos do inimigo contra a vida. Eu te digo que tudo isso já está estabelecido por Deus, que você será vencedor se você andar segundo o Espírito de Deus. Se você andar de acordo, em harmonia com a capacidade que Ele produz. Amém? Porque eu tenho ensinado aqui todos os dias que nós não somos produtores dessa capacidade gloriosa e santa e justa e verdadeira. Essa capacidade de viver num outro nível, né? Quem produz isso para nós é só Jesus, é só o seu Espírito, o Espírito dele, que habita no nosso Espírito. Amém? Portanto, vida cristã é a mesma coisa que dizer vida no Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Vida no Espírito com E maiúsculo. Amém? Ontem eu estava explicando para vocês que nós somos ramos da videira verdadeira e, portanto, a seiva dessa videira ela vai passar por nós e a gente vai frutificar automaticamente, sem esforço, sem estresse, né? O que é o estresse? Estresse é sempre aquela atitude de procurar resolver as coisas da vida, das emoções e dos relacionamentos e tudo mais, pela força das nossas vontades humanas e carnais, pela força da carne, pela força dos nossos nervos. Isso é a receita do fracasso e da miséria. é a receita do fracasso, né? Da miséria emocional. Porque veja só, queridos, Jesus não nos resgatou, não nos comprou, não nos salvou para que a gente um dia vá morar no céu bonitinho, perfeito e gloriosamente salvos e sejamos livres desse mundo. Não, Jesus nos salvou para que neste mundo que nós estamos vivendo, nós possamos experimentar as glórias da vida eterna. A glória da vida eterna, ela tem que ser manifestada aqui neste corpinho, nessa mentalidade ainda cheia de lutas. Mas se você entender o que eu estou falando, se você entender que pela manhãzinha, quando você acorda no silêncio, você entrar nessa comunhão com Ele e falar: papai, hoje eu quero que Jesus seja o capacitador de tudo que eu fizer, de tudo que eu pensar, de tudo que eu tiver que sentir. Eu não quero mais levar essa carga. Se Jesus promete isso para mim, eu tenho que levar esse negócio 100% a sério. Você entendeu? Eu pergunto para você, quantos por cento de Jesus você está a fim de permitir em você? Isso é uma pergunta boa, né? Não é verdade, queridos? Olha para a vida do apóstolo Pedro antes de receber poderosamente o Espírito Santo. Ele queria fazer coisas por força da carne. Senhor, deixa comigo. Né? Chegou um soldado para prender Jesus. Eu vou matar esse sujeito. Cortou a orelha do caboclo.
essa atitude carnal, impulsiva, que ainda estava debaixo dessa carnalidade. Jesus, calma, Pedro. Colou a orelha do sujeito. Não é assim não, filho. Se você quiser matar com a tua espada, pela espada você será morto. Não é assim não. Pedro, você não sabe de nada. Não? Você acha que eu não poderia chamar nesse momento 10 legiões de anjos para me socorrer, Pedro? Eu poderia nesse momento chamar muitas legiões de anjos. Entende? É coisa maravilhosa estudar a vida de Jesus Cristo. Porque havia momentos em que ele agia de maneira gloriosa e sobrenatural contra pessoas inimigas. Uma vez tentaram jogar Jesus do precipício e ele passa tranquilamente no meio de uma multidão e elas vão caindo por causa do poder do Espírito, que não era chegada a sua hora. Mas quando chegou a sua hora, Jesus não era peru para morrer na véspera, né? Ninguém matou Jesus, foi ele que se entregou, diferente. Ninguém assassinou Jesus por acaso, não, era um projeto divino. Naquele momento Jesus era a hora dele ser preso e Jesus falou: Pedro, eu poderia chamar nesse momento 10 legiões de anjos para me socorrer, mas não é o momento de socorro, não é o momento de chamar. Então Pedro, ele era impulsivo, assim, carnal. Quando Jesus falou assim, é necessário que eu vá à cruz, o Pedro falou, de maneira nenhuma, eu não permitirei. Coitado. Eu darei minha vida por ti, Senhor. Ele falou, Pedrinho. Você não sabe de nada, menino. Hoje mesmo você vai me trair 3 vezes. Aqueles que confiam na carne não sabem o que a carne produz de traição no coração, na mente, na alma. Quando você quer fazer a obra de Deus por meio da carne, você falha miseravelmente. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Nos ensinar a dizer assim, Senhor Jesus, segundo a minha carne, eu não consigo viver para ti de maneira eficaz. Eu já acordo assinando esse contrato. Eu não vou tentar fazer nada na vida espiritual pela minha capacidade meramente humana e carnal. Pelo contrário, eu quero ver Jesus operar em mim. Eu quero ver Jesus amando comigo, por meio de mim. Eu quero ver Jesus sendo paciente em mim, comigo. Eu quero ver Jesus tendo inteligência em mim, porque eu me amarro em sua inteligência. Eu amarro a minha cabeça no seu pensamento. Amém? Por isso que quando você anda em espírito, quando você anda nesse estilo de vida diário, né, de receber do Senhor, você vai vendo uma transformação gloriosa em tudo que há em você. Eu tenho tido testemunhos de pessoas que falam, puxa, minha vida está sendo revestida de alegria, de paz, de entendimento que eu não estava tendo antes, graças a Deus. Eu falo, claro, porque você está andando segundo o Espírito, segundo a fé. Você já não está andando nos impulsos da tua humanidade caída, da tua personalidade afastada, e as pessoas vão conhecendo isso, falam, meu Deus, eu estou ficando de boca aberta comigo, o que está acontecendo comigo? Vão dizer que me fizeram uma lavagem cerebral, é a primeira coisa que muitas pessoas me falam. Eu falo, filho, de verdade que você está lavando o teu cérebro, a tua cabeça, a tua alma está sendo lavada de verdade pela graça de Deus, pelo Espírito da verdade, pela palavra da verdade. Amém? Então quando você começa a conhecer esse nível de alegria e fala assim, Deus, como é bom, como é gostoso não depender de mim. Como é gostoso não ter que depender
de uma capacidade que eu estou sempre deficitário. Eu tenho déficit. Eu tenho déficit de quê? De capacidade emocional. Sabe, para tocar a vida, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que lutar todo dia, eu tenho que ganhar, e ainda por cima eu tenho que ser um cara tranquilo, bom, cheio de amor, cheio de bondade, cheio do Espírito Santo. Cara, isso não se consegue segundo a força de vontade. Se você escutar o áudio de ontem, por exemplo, você vai ver que não é frutificação, não é esforço. Tudo bem? Eu vou repetir todo dia para vocês. Frutificação não é esforço, não. Não é. Frutificação é estar ligado na videira e deixar que ela frutifique em você. Oh, aleluia. Vem, videira. Vem frutificar no meu coração. Vem frutificar na minha mente. Vem frutificar na minha emoção. Guarda a minha emoção com essa glória para que ela não quebre. Então, o que é o estresse? O estresse é o contrário disso. É você tentando se bancar por conta própria. É tentar se bancar. Você levanta de manhã, você não pensa nem em Deus. Você vai tentar viver tudo sem ponderar que é Jesus que tem que fazer. Não, você vai levantar, vai tomar um café, vai sair correndo e fala, vamos embora, eu vou tocar esse negócio. Aí você vai ser confrontado pelo inimigo. E o inimigo, ele não confronta você aparecendo, né, aquela figura diabólica com chifre na tua cabeça, não. Chifre na tua cabeça, não, na cabeça dele, né? Ele usa pessoas, querido. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Portanto, não seja idiota. Não confunda pessoas. Porque é o seguinte, as pessoas, elas não percebem que elas são usadas pelo inimigo para praticar coisas. Então você será confrontado com situações, com pessoas. E como você saiu de casa sem preparo, sem ter uma mente centralizada na verdade, no coração, na alma, aí você fica vulnerável. Você vai tentar, entendeu? Você é cristão, você está com Jesus, Jesus está dentro de você, mas você não preparou o teu ambiente interior, não tem preparado. E aí você tem tudo para explodir, tudo para ficar irritado, tudo para ficar chateado. Porque essas coisas externas vão ter muita visibilidade na tua alma, no teu coração. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser sóbrios na mente. O que é sobriedade? Sobriedade significa ter uma mente livre de qualquer influência estranha. Entende? Se você quiser viver essa vida de poder, de vitória, de glória, de alegria espiritual e sobrenatural que você está curtindo tanto, e você quer manter isso, você precisa aprender o seguinte, cuidado, você precisa ter uma mente muito sóbria, livre de qualquer influência, para que a influência verdadeira seja sempre o Espírito. E o Espírito é sensível, ele fala baixo muitas vezes. Então qualquer influência interna ou externa pode atrapalhar todo esse fluxo de graça, de glória. Deixa eu ler um texto para você aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro fala assim, ó, sede sóbrios, ou seja, sede sóbrios, ok? Tenha uma capacidade mental diariamente completamente livre de influências, de pensamentos contrários ao Senhor, contrários à verdade.
pensamentos contrários à verdade divina, tira você da sobriedade que você precisa ter. Então vamos lá. Pastor, o que tira a minha mente da sobriedade espiritual? Pensamentos errados, mentirosos e contrários à verdade divina tira a nossa mente da sobriedade necessária para que o Espírito esteja fluindo na mente, na nossa mente. O Espírito Santo flui na nossa mente, flui nas nossas emoções e flui no nosso corpo. O que atrapalha esse fluxo? Mentira. Mentira não se une com o Espírito. A mentira luta contra o Espírito. Então, toda vez que existe um pensamento errado, contrário a Deus, contrário à verdade, contrário aos princípios do Senhor, a nossa mente começa a sair gradualmente dessa sobriedade que o Espírito Santo necessita. Ele precisa que você mantenha a tua mente sóbria para que ele esteja continuamente manifestando essa vida, essa seiva da videira. Você precisa ter uma vigilância nisso. Agora eu estou te ensinando uma coisa poderosa e preciosa no discipulado de Jesus Cristo. Você que vem aqui todo dia ouvir a palavra de Deus, fala, pastor, eu quero aprender a andar com esse Jesus, eu quero aprender a ser próspero. Você vai ser, eu te garanto. Você vai ser próspero interiormente, mental, emocionalmente. E você também vai ser próspero exteriormente. Você vai ser mais organizado, mais cheio de poder, mais cheio de projetos, mais cheio de planos. E de repente você vai começar a perceber que o dinheiro também começa a crescer, você vai ter mais bênção nesse sentido. Mas tudo começa aqui dentro. Tudo começa no teu interior, quando você começa a receber do Espírito Santo, que habita no teu espírito, essa capacidade, esse poder diário de viver com Cristo. Mas você precisa aprender algumas coisas como discípulo. O discípulo é um cara treinado e educado pelo Espírito Santo numa base diária, né? Você não se educa com Cristo mensalmente. Vou ter uma aula por mês. Não pode, não tem condições. Não tem. Você não se educa com Jesus anualmente. Aqui nos Estados Unidos tem um pessoal que vem na igreja, por exemplo, na Páscoa e no Natal. Entendeu? E o resto do ano eles vivem na sua vida normal e carnal para o resto do ano. Você não se educa com Cristo sem ter a noção de que é a cada dia que você vive essa glória. Porque Deus só manifesta a graça para um dia. Isso é maravilhoso pensar, irmãos. Entendeu? A graça de amanhã ele não manifestou ainda, ele não vai manifestar hoje. Tudo bem? E aquela que você usou ontem, se você chegar para mim e falar, puxa, pastor, ontem foi um dia tão bom, eu ouvi teu áudio, eu fiquei em paz, aleluia. Então agora preste atenção, aquilo foi ontem. Hoje você precisa escutar outra vez e precisa mais uma vez tomar posse das mesmas coisas, porque você trabalha com Jesus numa base diária de disciplina. Uma base diária de persistência. Uma base diária do quê? De perseverança. Perseverança é essa bênção, essa glória de fazer uma coisa por vez, uma coisa por dia. Olha para a tua personalidade e perceba, ela é passiva ou ela é ativa? Ela é calma ou ela é sempre apressada?
Não é verdade? Eu quero que você entenda uma coisa, preste atenção. Nós não podemos ser apressados, nós podemos ser velozes, mas não apressados. Tudo bem? Pastor, não é a mesma coisa isso? Não. O que é o apressado? Apressado é aquele que quer pular processos, não tem paciência. Não tem paciência. Esse é o apressado, ele quer atalhos. E o que é o veloz? Veloz é o sujeito que entende que ele precisa passar pelo processo, mas ele procura otimizar o processo de maneira veloz. Esse não é apressado, esse é sábio, é inteligente. Eu tenho que passar por este processo e eu vou passar aqui. Mas eu vou procurar fazer com que ele seja o mais rápido possível, porque eu vou colaborar com ele. Aleluia. Tudo tem uma sabedoria, né? O apressado é a pessoa que vive no estresse, na ansiedade. Ele quer pular processos, ele não sabe esperar a colheita. Ele planta hoje a semente, ele quer que essa semente já pipoque amanhã e já como fruto amanhã, e ele não tem a paciência de entender que tudo tem processos de mudança, processos de transformação, processos de vitória. Esse é o apressado, é angustiado, é aflito. Mas o veloz é o cara que entende assim, muito bem, se hoje eu tenho que viver com Jesus um dia de cada vez, eu quero ter o privilégio de viver só este dia, mas eu vou fazer isso, eu vou viver este dia de maneira otimizada, eu vou acelerar o meu processo dentro deste dia. Este é o veloz, esse não é o apressado. Eu vou acelerar o meu entendimento, eu vou acelerar o meu progresso, eu não vou ficar procrastinando a minha vitória, eu vou acelerar, eu vou dar a mão para Jesus e falar, Senhor, vem cá, nós dois juntos, me ensina a viver a glória desse dia. Não é verdade? Eu não vou ser apressado, eu vou ser acelerado. Portanto, eu preciso de uma mente muito sóbria, porque as coisas espirituais são muito nobres e tem coisas que poderão mexer com a minha cabeça na direção do erro e eu perco a sintonia com essa glória facilmente se eu não cuidar. Então o apóstolo Paulo diz assim, o apóstolo Pedro diz assim, sede sóbrios, vigiai. Presta atenção nesse verbo. O que é vigiar? Vigiar é continuamente prestar atenção no que está rolando na cabeça. Você sabe esse estilo de vida de gente que não pensa naquilo que está pensando? Você foi chamado por Jesus para não agir mais assim. A maioria das pessoas aprende desde criança, desde bebê, que os pensamentos que ela tem na cabeça nunca devem ser constantemente analisados por ela. Quando você encontra Jesus, ele fala aqui, vem cá, filho, deixa eu te ensinar uma coisa. A maior desgraça da tua vida é uma cabeça sem freio, sem disciplina e sem norte. De hoje em diante eu vou te ensinar princípios poderosíssimos e você vai ter que aprender a colocar câmeras de segurança nos teus pensamentos. Você vai ter que vigiar a tua cabeça, o que está rolando lá dentro. Você vai instalar todo um sistema de segurança e de vigilância 24 horas por dia para você sempre ter nos seus monitores o que você está pensando. O que é isso que está na tua cabeça?
Que pensamento é esse que apareceu aí? Da onde veio esse pensamento? Por que ele veio? De onde veio? E por que está rolando esse pensamento? Essa vigilância é importante para que você tenha uma vida de vitória. Porque você precisa de sobriedade mental a fim de que o Espírito de Deus consiga encontrar em você um caminho adequado, na cabeça. Entende? O que é ser sóbrio, então? Ser sóbrio é não permitir que a minha cabeça esteja debaixo de uma influência, de um pensamento absolutamente desarmônico com o pensamento do Senhor, da verdade, de Deus. Se eu começar a pensar que um pensamento que é segundo a carne, que é segundo a natureza meramente humana, que é segundo os conceitos desse mundo, eu vou, através desse sistema de vigilância, detectar. E imediatamente eu falo, o quê? Isso aí está errado. Eu mudo o pensamento. Eu não fico com aquele pensamento, não. Eu mudo o pensamento. Eu mudo a maneira de pensar. Eu oro. Falo, Deus, esse negócio está errado. Eu não aceito isso na minha cabeça. Essa vigilância é um sistema de proteção e de manutenção de uma vida espiritual poderosa. Sede sóbrios, vigiai. Ele fala, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar ou quem possa engolir. Então o apóstolo Pedro ele fala do diabo aqui. Tem gente que não acredita que existe demônio. Esse negócio é tudo bobagem. Bobagem? É isso que eles querem que você acredite, que não existe, para eles poderem dominar tranquilamente. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte, existe um reino de trevas que entende todo esse processo mais do que você. Né? Enquanto o crente está patinando para aprender, o inimigo já conhece isso faz tempo. Olha como que nós somos bobinhos. Então Pedro fala assim, toma cuidado, tenha uma mente sóbria, porque o diabo, ele anda em derredor. Ele vai olhando, sabe? Quando se fala de diabo aqui, não está falando do principal dos demônios, que é aquele diabão. Nem sempre ele está presente, porque ele não é onipresente. Mas quando se fala do diabo, são espíritos que estão associados a ele. É chamado de diabo igualmente. Entendeu? Então, esses espíritos errados, eles têm um assignment, eles têm uma missão da parte do maioral deles. Ele fala assim, eu quero que vocês saiam por aí e vocês vão observar a vida de cada um que se diz cristão. O seu foco será atrapalhar a cabecinha deles, tentar jogar para dentro da cabeça deles ideias, pensamentos errados. Porque já que a gente não pôde evitar a salvação deles, pelo menos agora a gente pode tentar, pelo menos, fazer com que eles pensem errado e atrapalhar, jogar farinha no ventilador deles o tempo inteiro. Quando você tem esse entendimento, você é vigilante, você vigia a tua cabeça. Você que é uma pessoa preocupada, você vai vigiar esse negócio, porque você não vai querer mais viver preocupado. O inimigo, ele conhece essa brecha da preocupação e ele vai tentar bombardear essa fraqueza. Mas você vai bombardear de novo contra ele a glória de um Cristo que não se preocupa. Cristo não se preocupa com nada. Cristo tem toda a provisão. Amém? E se você está vivendo nele e ele em você, agora você transfere isso para Jesus. Senhor Jesus, a vida inteira eu tenho sido preocupado, mas a partir de hoje eu quero que o teu poder venha destruir esta malignidade no meu coração e mente. E você consegue, porque o Espírito Santo começa a produzir isso. Amém? Então ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão.
esse bramando como leão, ele quer dizer o seguinte, é só figura. É isso que ele quer dizer aqui, é só uma figuração. Entendeu? O diabo sempre quer parecer mais poderoso do que é. Não é que ele é esse leão. Se ele fosse um leão, ele seria um leão desdentado. Porque Jesus já arrancou os dentes dele. A palavra de Deus diz que Jesus já venceu Satanás e o seu reino lá na cruz. Quando ele expirou e falou, está consumado, ali Satanás perdeu a guerra. Então eu quero que você entenda o seguinte, essa aparência de leão feroz, é tudo aparência. Satanás quer sempre usar o medo para impressionar. Ele quer sempre usar essa artimanha, né, do medo e do engano. Mas na verdade, não é nada disso. Nós, em Jesus, nós temos total autoridade sobre ele, ele sabe disso. Nós podemos pisar na cabeça dele. E ele tem medo de quem entende isso. É o que ele está falando aqui, ó. Ao qual resistir firmes na fé. Ok? Nós precisamos resistir o inimigo firmes na fé. Porque essa luta do inimigo é uma luta mental. Não é uma luta física. Ele vai atacar só a mentalidade, a maneira de pensar. Mas é através da minha mente que eu vou vencer ele. Entendeu? Eu vou vencer com pensamentos corretos, com a verdade divina. E ele vai fugir de mim. É o que a palavra de Deus diz. O próprio Pedro fala em outra passagem assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha como ele é um covarde, ao invés de ser esse leão que ele tenta parecer. Ele é um perdedor, entende? Então o que é sobriedade? Sobriedade é essa vigilância para manter a mente sempre debaixo da influência do Espírito. Então eu já falei para vocês que existe vários tipos de influência que tiram a mente da sobriedade. Uma delas são pensamentos errados e mentirosos, que geram sensações e emoções erradas e emoções mentirosas. Esse é um tipo de coisa que, na maioria das vezes, tira a pessoa da sobriedade necessária, aquela sobriedade constante que nós precisamos ter constantemente para que o Espírito continue continuamente nos dando alegria sobrenatural. Amém? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Tem pessoas nesse mundo que, quando a gente começa a pregar a palavra de Deus, elas são tão acostumadas com a preocupação, tão acostumadas com uma mente miserável, atormentada, e que elas às vezes não acreditam que é possível viver continuamente com uma mente de paz, uma mente de alegria. Elas não conseguem visualizar isso. Está cheio de gente assim no mundo. É tão acostumado com o estresse, com a raiva, com a ofensa, com a culpa, com a preocupação e todas essas coisas malignas do pensamento, que elas chegam a pensar assim, mas espera um pouquinho, é possível o sujeito ter uma mente tranquila, cheia de amor, de paz continuamente, de alegria, que o Espírito Santo nos dá, entende? E as pessoas que assim vivem, elas acham isso impossível. Eu vejo ao longo da minha vida gente que pensa assim. Mas é possível viver isso? Claro que é possível viver isso. Jesus veio nos dar isso. Olha o que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Aleluia, aleluia. Jesus não quer que a nossa vida seja miserável. Nós temos que ter vida abundante, radiante, gloriosa, cheia de poder, cheia de vitória contra o inimigo, cheia de amor, cheia desse entusiasmo, dessa coisa que move a vida. Isso é vida com abundância, né? Mas existem processos, é aquilo que eu falei, processos diários de vitória, nos quais você não pode ser apressado, mas você
pode e deve ser veloz. Se eu fosse você, eu escutava esse áudio mais de uma vez, pelo menos. Tudo bem? Então escute só que tipo de coisa pode tirar a nossa mente dessa sobriedade. Por exemplo, quando nós usamos o que todo mundo usa para se alegrar, nós podemos ter o risco de tirar a nossa mente da sobriedade que o espírito precisa. Uma das coisas comuns que a gente não percebe é o álcool, ok? A palavra de Deus ela fala muito a respeito de ter cuidado com o álcool nesse sentido de tirar a nossa mente da sobriedade que o Espírito Santo está querendo que a nossa cabeça tenha. Entende? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo disse assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte, agora que você está andando nessa glória, agora que você está andando numa vitória constante e crescente, toma cuidado com uma coisa que tira a sobriedade da mente e pode trazer influência do inimigo e da carne. Fácil. Ok? O que é? O álcool ou qualquer outra substância química ou qualquer droga, entende? Que age na cabeça, que tira o poder da sobriedade, entende? E coloca a tua cabeça debaixo de uma influência diferente da do Espírito Santo. Cuidado com isso, porque não se engane com isso, porque você será tirado da sobriedade. Não é verdade? Então o que o apóstolo Paulo diz? Ele diz o seguinte: existe aqui da parte de Deus para você uma coisa melhor do que o vinho, do que a cerveja, do que o álcool, do que isso, do que aquilo. Esse enchimento do Espírito é tão poderoso e tão glorioso que vai fazer com que você não tenha mais necessidade dessa coisa que todo homem e mulher carnal tem que usar para criar uma vibe. E as pessoas aprendem desde cedo que elas precisam criar sempre um clima, uma vibe, de maneira a usar alguma coisa que mexa com a sua cabeça de maneira rápida. Então Paulo está falando assim: não façam mais isso se vocês quiserem ter uma vida gloriosa e cheia de alegria de verdade. Porque o Espírito é o que vai capacitar você a ter muita alegria e muita embriaguez. É uma embriaguez nobre. Os discípulos no dia de Pentecostes ficaram tão cheios do Espírito que eles foram identificados como bêbados. Leia isso lá no livro de Atos. Todo mundo que observou aqueles caras tomados pelo poder do Espírito Santo, eles falaram: esses caras estão bêbados, 9 horas da manhã. Pode ler lá no texto de Atos. Por que parecia bêbado? Porque o Espírito Santo quer te trazer uma alegria gloriosa. Ele quer te embriagar mesmo, com graça, com vitória. Não faça isso através do vinho, não faça isso através da cerveja, não faça isso através do uísque, não faça nem. Se você agora está dentro desse território de glória e de vitória, aprenda que a tua mente precisa dessa sobriedade para receber um vinho superior. Você precisa curtir esse vinho de verdade, que é o Espírito. É o que ele está falando aqui: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele contrasta o Espírito com o vinho. Por que ele faz isso? Porque o Espírito quer te dar, ele quer te dar analogicamente o mesmo, a mesma resposta que você está buscando no vinho, ele vai te dar. Só que de uma maneira muito gloriosa.
Está entendendo isso que eu estou falando? Quando você anda com o Espírito Santo, você agora é liberto dessa influência, porque ele te dá uma melhor. Entendeu? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos ter uma alegria tão gloriosa que as pessoas vão pensar: que esse cara bebeu? O que esse cara tomou? O que ele cheirou? Porque o ser humano carnal, ele sabe que para conseguir esses efeitos ele tem que usar alguma substância. Entendeu? Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse tipo de prática no Espírito deixa o sujeito muito cheio dessa embriaguez espiritual, embriaguez entre aspas, né? Desse enchimento do Espírito Santo. Eu tenho praticado com frequência esse cântico no Espírito, que ele está falando aqui. Cânticos espirituais. Que não é meramente um canto, mas um canto produzido pelo Espírito, né? E quando eu canto em Espírito, uma alegria tão gloriosa enche o meu... Geralmente eu estou dirigindo, quando eu estou cantando em Espírito, as gargalhadas que o Senhor me dá são maravilhosas, a alegria, a glória dessa alegria é muito poderosa, entende? E muitas vezes os próprios cristãos desconhecem isso. Assim, eu nunca entendi esse texto de Paulo, porque não praticam o orar em Espírito, não praticam o cântico em Espírito. É o que ele está falando aqui. Enchei-vos do Espírito com cânticos espirituais, entoando e louvando. Uma das coisas mais poderosas para te encher do Espírito é cantar. Cantar. Por isso que às vezes eu estou aqui e eu faço canções para você, instantâneas, para você entender o poder que isso tem sobre as tuas emoções, trazendo os teus sentimentos ao Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, a influência do álcool, ela traz dissolução, é o que ele disse aqui. Se você for ver no dicionário, né? Vamos ver o que significa essa dissolução. Dissolução quer dizer falta de disciplina moral, ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. Então é isso que o álcool começa a trazer na cabeça, né? O álcool entra na cabeça e ele começa a te liberar numa direção errada. Aquela coisa que te segura na sobriedade, você começa a se soltar na direção do erro. Começa a haver uma falta de disciplina moral no entendimento, a ausência de respeito por padrões morais de Jesus. Ele diz aqui no dicionário, a palavra vem do latim lascívia, significando paixão e luxúria solta e desenfreada. Quer dizer licenciosidade, irrestrição e a remoção de toda contenção. Veja bem, você pode falar assim para mim, mas uma taça de vinho não me tira dessa contenção. Eu digo para você o seguinte, qualquer quantidade de álcool já atua nessa direção, entende? Então nós precisamos ter muito cuidado. Se você gosta de apreciar um vinho, uma coisa assim, você tem que ter dupla vigilância no teu entendimento, entende? Para que você realmente, porque você agora vai ter um concorrente na cabeça que vai estar atuando. Então, para você se manter em espírito, você tem que ter dupla, tripla vigilância para que a tua cabeça esteja sempre trazida debaixo da segurança de Jesus e do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele falou assim, sabe o que é melhor? Se livra disso e continue sempre
nesse vinho do Espírito, nessa glória do Espírito, nessa glória da segurança espiritual, entendeu? Porque o Espírito Santo tem esse poder de nos trazer todos os benefícios de uma alegria e de uma embriaguez que não faz mal. É uma embriaguez que me deixa sempre numa vibe gloriosa, que me faz capaz de estar no meio de um monte de gente que está enchendo a cara e eu falo, louvado seja Deus, porque eu estou aqui bebendo outro vinho, aleluia. Eu estou recebendo glória, eu estou recebendo um vinho divino. Amém? Então mantenha-se vigilante na mente, porque a lição de hoje é sobre a necessidade de vigilância no entendimento. A lição de hoje não é sobre vinho. O vinho aqui é um subproduto da lição. Tudo bem, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que é o centro dessa lição? É a vigilância na minha capacidade de manter a mente sóbria de pensamentos errados, mentirosos, que me afastem dessa disciplina mental que eu preciso ter para com o Espírito Santo que habita em mim. Vamos orar juntos? Aleluia! Oh, vinho novo, vinho santo e glorioso de Deus, Espírito Santo. Nesse dia nós queremos ser cheios desse vinho. A gente quer beber taças e taças e taças da Tua graça, da Tua glória e da Tua capacidade. Queremos ser cheios do Espírito. Queremos que o Senhor venha nos encher desse vinho novo, dessa glória, dessa coisa linda que não destrói a nossa personalidade, que não tira a nossa sobriedade, que nos mantém firmes e fortes, mas todavia cheios de uma alegria, sabe, que não se dá para deter. A alegria, quando cai no nosso coração, é tão gloriosa que nós não queremos trocá-la por nada artificial que o homem cria. Ó Deus, muito obrigado por essa lição de hoje. Amém? Que nós possamos viver cada dia os processos do crescimento contigo, sabendo que nós temos que ser velozes, mas não devemos atropelar processos através da pressa. A pressa é inimiga da disciplina, mas a lentidão é inimiga do processo. Que os meus irmãos possam ter isso no coração hoje e possam viver esse dia na plenitude, que eles possam alcançar o top daquilo que o Senhor tem para eles neste dia, porque amanhã é outro dia. Glória ao nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Amém.